Obrigado, irmão Júnior. Povo de Deus, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmã Elisânia, que bênção. Continue buscando o Senhor sempre. Continue vindo à casa do pão, do alimento do Senhor. 13º estudo da carta de Tiago. Minha sabedoria é terrena ou celestial? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18. Nós estamos já no 13º estudo dessa série de mensagem. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18. Todos acharam, amém? Diz assim então a palavra do Senhor: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Versículo 14, todos juntos? Mas esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Todos juntos, versículo 18? E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Me escondo atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor brilhe. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós vamos agora vamos tratar sobre sabedoria. E é um tema muito bem discutido na literatura, povo de Deus, hebraica. Principalmente no Velho Testamento. Encontramos livros como de Jó, Provérbios, Eclesiastes. E quando a gente fala de sabedoria, nós podemos identificar como não uma prática especulativa, mas a sabedoria que nós queremos tratar hoje tem como regra capacitar o homem, a mulher, para exercer a vida corretamente. Nós encontramos, irmãos, em Jó, capítulo 12, versículo 13, o seguinte: em Deus, porém, Jó, capítulo 12, 13, em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento. Quem escuta a palavra e os conselhos de Deus conseguirá viver bem e terá uma vida abençoada. Mas o que é ser sábio? Qual é a definição de ser sábio para um homem hebreu do Antigo Testamento? O que significa isso? Bom, ser sábio para o homem, para o povo hebreu, é uma aspiração. Nós encontramos, irmãos, essa expressão sofia, sabedoria, não é verdade? Vem esse conceito de sabedoria expressamente aqui
E no capítulo 1, versículo 5, a gente, no grego, vai observar a palavra sofia, sábio, para o mestre, e entendido para o conhecimento. Ou seja, uma ligação, sábio, mestre, que tem um conhecimento. A sabedoria que Tiago quer tratar, vai nos ensinar hoje, é a sabedoria que vem do alto. Nós encontramos essa mesma expressão no capítulo 1, versículo 17. Abra comigo aí, capítulo 1, versículo 17. Olha só o que diz. Aí a gente pode colocar no Data Show também. Capítulo 1, versículo 17. A sabedoria que vem do alto, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Tudo que nós temos, tudo que o Senhor tem dispensado, vem do alto, é do Senhor. Então a sabedoria que vem do alto desce de Deus, e isso está num plano superior ao homem, irmãos. A outra é terrena, vem da terra, está no plano humano. Era isso que Jesus relatava com seus opositores. Em João, capítulo 8, versículo 23, ele diz assim, Jesus continuou, João 8, 23, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês pertencem a este mundo, eu não. Então, se você perguntar, por exemplo, para um filósofo, o significado da palavra filosofia, com certeza ele vai dizer, bom, a palavra filosofia é de origem grega. Filos, amigos, sofia, sabedoria, ou seja, aquele que tem uma amizade, que é amigo da sabedoria, mas é um tipo de especulação, que se originou, irmãos, e atingiu o apogeu entre os gregos. Por isso que Paulo, Tiago, as cartas vão nos orientar, que tipo de sabedoria é essa que eles estavam tratando. O apogeu entre os gregos. E isso teve continuidade com os povos ocidentais. Mas, entretanto, irmãos, se você quer realmente saber o que é filosofia, aí nós vamos entrar em outra área, né? Propriamente de Aristóteles. Quem ouviu já sabe, né? Do filósofo Aristóteles. Porque ele vai falar o que é filosofia. Em sua metafísica, onde este busca uma sofia que seja maior, a mais importante. Então, para chegar até aqui, nós precisamos entender também sobre filosofia de Aristóteles. Tiago, Paulo, estava tratando de filosofias. Uma terrena e uma espiritual. Para Aristóteles, irmãos, o saber filosófico era um saber de todas as coisas, um saber universal. Aonde eu vejo isso em Metafísica de Aristóteles, A 98, A 982A. É um livro, Metafísica. Por quê? É um saber pelo saber. É um saber livre. E não um saber que se constitui para resolver dificuldades práticas. Não. É um saber livre. É um saber crítico. Por exemplo, os gregos chamavam essa experiência de tauma, ou seja, um espanto, uma admiração. Por que isso funciona? Que lâmpada é essa que joga essa imagem para lá? É um espanto, perplexidade.
Assim, as dificuldades mais óbvias foram avançando pouco a pouco com o fenômeno, por exemplo, da Lua. É tão simples, normal hoje você olhar para a Lua, né, irmão Gilberto? Irmã Cida, olha, irmã Cida, como a Lua está linda hoje, né? É tão simples. Você vê o sol pela manhã se pôr às 18 horas, mas para os gregos isso era surpreendente. O fenômeno da lua, do sol, das estrelas. E eram as perguntas básicas da vida. Você nunca se deparou com essas perguntas? O que é isso? Por que é assim? Como é possível que seja assim? De onde que eu vim? Qual o propósito da vida? Até aqui tudo bem. Mas a sabedoria que Tiago pontua para nós aqui, irmãos, é sempre prática, sempre vivencial, nunca é especulativa. Essa sabedoria é vivencial, focalizava nas pessoas, como aplicar a vida, como aplicar no cotidiano, a vida dos homens diante de Deus, diante das pessoas. Assim, nós vamos conseguir extrair os bons frutos de uma vida abençoada, tendo sabedoria do alto. Percebemos, irmãos, na história, a busca dessa sabedoria. Principalmente se a gente for falar do iluminismo, e o ceticismo na Europa ocidental, a busca pela razão. A cultura ocidental foi radicalmente transformada em meados do século XVIII. Defendia-se o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação das pessoas. O iluminismo traz um pouco dessa história que transformou radicalmente a concepção do mundo no Ocidente. O iluminismo descartou, preste atenção, aqui que a gente precisa pontuar. O iluminismo descartou o princípio da revelação de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. À medida que o ser humano vai crescendo, vai se adaptando à sociedade, ele vai buscando meios de esquecer de Deus. A medida de todas as coisas não eram mais a Bíblia, mas a razão humana. Iluminismo, movimento de ideias que aconteceu no século XVIII. Qual era a frase maior desse recorte histórico? O século das luzes. Séculos das luzes. Será? Época do progresso, de avanços científicos, principalmente no Brasil. A influência do iluminismo chegou no Brasil, através dos filhos da nobreza que estudava na Europa. Eles contrabandearam vários livros, e esses livros chegaram na nossa terra. Quais são esses autores? Voltaire, Rousseau. E aí vem as sementes revolucionárias no Brasil. Mas tudo bem, talvez você não goste de história. Mas segura um pouquinho esses dados. Uma das universidades que se destaca no mundo, Harvard, foi fundada em 1636, que é tida como a universidade melhor do planeta, século XVIII.
E agora você vai se espantar. O lema dessa universidade qual era? No início: Veritas pro Christo et Ecclesia. Traduzida do latim: verdade para Cristo e para a igreja. O que aconteceu com Harvard? Com o tempo, a sabedoria do alto foi se perdendo nas universidades. O estudo foi um estudo muito interessante feito por um instituto chamado Lifeway. Conta que esse período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem as suas igrejas. Porque quando eles chegam lá, é como se perdessem totalmente a vida cristã. Então, queridos, a sabedoria como uma forma de conhecimento é um perigo, muito perigoso. Sabedoria. Podemos afirmar que só Deus tem a totalidade e a plenitude da sabedoria, mas lá fora isso é contestado. Tantos filósofos, tanto para os filósofos, quanto para hoje a pessoa iluminada, sábia, instruída, esclarecida, é a que possui mais conhecimento, títulos e mais títulos. E o que você vai ouvir hoje é o contrário. Nem sempre uma pessoa que tem títulos e mais títulos, doutor, mestrado, PhD, não é tão inteligente assim. A verdade é bem diferente. Nós vamos aprender algumas lições. Como saber se a minha sabedoria é terrena ou celestial? E aí Tiago propõe para nós nessa noite característica de um crente maduro. Em primeiro lugar ele diz: pela conduta do crente. Do versículo 13 ele diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Então, irmãos, por sua conduta, sabemos se a pessoa é um crente maduro, de caráter. Tiago vai pontuar aqui que há 2 tipos de conduta possível a um cristão. 2 tipos. Primeiro, uma que é inspirada por Deus, porque ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Ele destaca isso, Tiago 3,17. Mas ele também destaca a outra, que é terrena, porque essas coisas não são espécies de sabedoria que vem do alto. Ele faz uma diferenciação. Por que do alto? Porque nós encontramos essa mesma expressão no versículo 17, capítulo 1. Vem do alto. A sabedoria que vem do alto desce de Deus, está num plano superior ao homem. A outra é terrena, vem da terra, está no plano humano. No início, irmãos, povo de Deus, no início desse capítulo, Tiago estava combatendo o orgulho do coração das pessoas. As pessoas explodiam de tanto orgulho, um orgulho terreno, porque muitos desejavam ser teólogos, professores, e há uma recomendação muito clara para aqueles que estão mestres. Meus irmãos, versículo 1, Tiago 3,1: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos o que, irmãos?
com maior rigor, aquele que prega, aquele que fala, aquele que preside, que dá aula na EBD. Cuidado com orgulho. Aqui a palavra no grego é didáskolos, dá um sentido de mentor, do mestre, do professor. E provavelmente algumas pessoas se julgavam iluminadas, ou seja, sábios e cheios de entendimento. Será que você conhece alguém assim? Eu sei demais, eu sou iluminado, eu sou o teólogo melhor do que Calvino, Armínio, John Bunyan. Eu sei muito. Que se acha o iluminado. Cuidado. Tiago está nos ensinando que o mentor, o mestre, o professor, um pastor, tem implicações muito grandes. Jesus Cristo, irmãos, não foi um mestre da filosofia aristotélica, não. Ele ensinou seus discípulos na escola da vida. O princípio da sabedoria é permitir que o ensino bíblico transforme a minha vida. Não é um conceito da educação que os teóricos usam, um conceito de depósito bancário de conhecimento. Não é esse. O princípio da sabedoria é permitir que o ensino bíblico transforme a minha vida, as nossas mentes, molde o nosso caráter e seja aplicado no dia a dia. Sabe o que eu aprendo, queridos, aqui? Só nesse versículo podemos observar a conduta celestial de um crente maduro. Do versículo 13 diz: pratique obras praticadas. Suas palavras e seu procedimento são fruto de amor com fé. Tenha humildade, porque a humildade nos leva a esvaziar-nos de nós mesmos, para nos enchermos do Espírito. Uma pessoa que se acha, que se sente, ela não tem coragem de se esvaziar. A maneira de agir. Isso Tiago está pontuando claramente no versículo 13. Que demonstre por seu bom procedimento. E nós aprendemos também que o cristão maduro tem um diferencial em seus relacionamentos. Olha só Mateus, no versículo 14 a 16 do capítulo 3, o que diz: mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são espécies de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e, olha só a expressão que ele usa, demoníacas. Pois onde há inveja, ambição egoísta, também há o que, irmãos? Isso é claro, irmãos, aonde tem ambição, inveja, há confusão e males de todos os tipos. Olha só então o que ele pontua, presta atenção: inveja, ambição, vanglória, orgulho e mentira. Vocês viram essa semana, né? Umas 2 semanas já, o que aconteceu com o submarino Titã, o submergível, né? Titã. 5 pontos cruciais ali para a investigação da implosão do submergível é que o dono, o criador, não ouviu os especialistas. Orgulho. Ignorou o alerta. O orgulho traz isso.
A pessoa orgulhosa, ela não sabe ouvir outras pessoas. Não, eu sei mais. Não se preocupe. Eu já tenho 20 anos, 30 anos de igreja, já sou mestre de Bíblia. Não é por aí. Observe, irmãos, que o orgulho do conhecimento pode fazer com uma pessoa, principalmente quando você entra na universidade. É um querendo ser mais inteligente que o outro. E os frutos da sabedoria terrena, esses aqui, que diz o texto, são destacados no texto. Está dizendo, isso não vem do alto. Ou seja, no grego ele quer nos trazer a expressão claramente, isso é mundano, está focado nas coisas naturais, nas coisas do mundo, nas motivações internas de uma pessoa, orgulho, soberba. E isso são vários instintos, necessidades e desejos de vanglória. Isso pode ser encontrado, irmãos, olha, dentro da própria igreja do Senhor. Pessoas que querem viver de vanglórias. Se não for ela, se não tem um destaque, se ela não aparecer, e a inveja do progresso de um irmão, do crescimento de um irmão dentro da igreja, a inveja pode aparecer. Já percebeu? Sentimentos facciosos, de grupinhos que não percebem do que estão fazendo, não percebem o que estão acontecendo dentro da igreja. Sentimentos facciosos. E essas atitudes são mundanas. É uma sabedoria demoníaca. Porque é enganosa, é mentirosa e é pervertida. Ela desvia o homem e a mulher das verdades da justiça de Deus. Afasta o homem de Deus. Guia-o pelo caminho largo da perdição eterna. Mas o cristão maduro faz a diferença. Porque a sua sabedoria é celestial. Não é terrena. Não é de uma pessoa desmedida. Não é demoníaca. Olha o versículo 15 que diz: porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrena. Até hoje, irmãos, as faculdades induzem sim as pessoas a querer ser igual a Deus e fazendo-a descrer de Deus. Até hoje, dentro das faculdades, e quando o jovem entra, não tem um argumento mais, eles são engolidos. É a mesma serpente que enganou Eva. Pode comer da fruta, você não vai morrer. Pois onde há inveja, ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Isso vai continuar, não somente no iluminismo francês do século XVIII, onde o homem começou a sentir orgulho do seu conhecimento, da sua razão, de suas conquistas, de pisar o pé na lua, de ser o primeiro. Entretanto, a sabedoria terrena não conseguiu e nunca conseguirá resolver o problema da humanidade. Agora faz todo sentido o povo de Deus. Em contraste, o cristão maduro faz a diferença. A sua sabedoria vem do céu. O seu procedimento é prático, não é teórico, é prático. Por isso que Tiago vai dizer no versículo 17 e 18, a sabedoria, a verdadeira sabedoria vem de Deus. E no dia que você balançar, no dia que você chegar
a descrer, que você pegar a Bíblia e dizer: talvez, não sei, tem um erro, não procede de Deus, a sua fé já foi atingida. A verdadeira sabedoria vem de Deus para o povo crente. Tiago 3, 17 e 18 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, disposta repita comigo isso, disposta a ceder aos outros. Olha o pulo do gato aqui que Leidmar como diz. Como ele faz o contraste do que é espiritual e do que é carnal. Não há panelinha, não há facções, não tem um estrela, não tem um pastor estrela, não tem um irmão, uma irmã estrela, melhor do que os outros. Não! Ele é muito inteligente, aquele é muito inteligente. Negativo! A verdadeira sabedoria é essa, que mexe com a minha vida, a saber ceder aos outros. É cheia de misericórdia, é o fruto de boas obras. É isso que Tiago está nos ensinando, irmãos. E um evangelho de prática e não de teorias. E aí ele diz mais: não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de quê, irmãos? Versículo 18. Sementes de paz. E ajuntarão uma colheita de... Está aqui, irmãos. Tiago agora revela para nós o que vai no coração desses homens e mulheres de Deus que busca sabedoria do alto. Qual é a evidência então da verdadeira sabedoria? Aqui vem o que Tiago está nos ensinando. Os atributos da verdadeira sabedoria é essa, determinantes na nossa vida cristã: pureza, paz, amabilidade, compreensão, misericórdia, atitudes generosas. Eu acho interessante quando eu abro em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, e eu vejo esse versículo assim, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de a maturidade cristã. O homem e a mulher de Deus maduro, ele tem sabedoria, ele sabe falar, tem tato, mas não com o tipo de sabedoria desta, olha só como ele estava tratando, ou de seus governantes, governos, filosofias, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Queridos, o que Tiago está pontuando aqui para nós, e o resultado disso tudo, será paz na nossa vida. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Esse é o caminho desse jovem pastor ainda para uma igreja saudável, uma igreja purificada pela palavra de Deus, pacífica, onde reina a paz verdadeiramente, moderada, não busca seus direitos. Você sabe com quem está falando?
O melhor teólogo da Vila Brasília. Canta para quem? Louva para quem? Essa igreja saudável tem misericórdia, tem compaixão, piedade para com os que sofrem. Porque uma igreja saudável, sem parcialidade, todos nós somos iguais. Não há preferência nenhuma por pessoas, por panelinhas, sem hipocrisia, sem fingimento. O cristão maduro, irmãos, verdadeiramente faz a diferença. Ele é pacificador. Ele não é um terrorista. Ele não é um inimigo. Ele não quer glória para ele. Ele não tem vaidade. Ele não quer os holofotes para ele. Precisamos desses homens e mulheres de Deus, pacificadores. Pacificadores no lar, na sua casa, na sociedade e também dentro das nossas igrejas. Não é teoria filosófica aristotélica. Não basta querer amar, ter um conceito de amor e de paz, não. É necessário promover a paz verdadeiramente. E sabe quem fez isso, irmãos? Sabe quem fez isso? O conceito de amor que saiu da teoria e foi para a prática? Jesus mostrou para a sua igreja, na prática, o que é o amor. Aí quebra todas as concepções gregas e filosóficas. É necessário promover isso, irmãos. Uma é de cima e a outra é terrena. Uma produz paz e a outra produz contenda. Algumas lições para finalizar. Qual é a sabedoria que está dominando seu coração, a sua vida? Qual é a sabedoria que rege a nossa igreja, a Igreja Batista em Vila Brasília? Tiago lista 3 coisas importantes: vida reta, conduta santa e sua vida é irrepreensível. Uma pessoa sábia não apenas fala, mas faz. Um sábio semeia justiça e não pecado, semeia paz e não guerra. Temos que semear paz no meio da família de Deus. Agora sim, podemos ir para o capítulo 4. Sabemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria. Ela é invejosa, ela traz divisão e traz guerra. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado por Tua palavra, que nos ensina a praticar verdadeiramente aquilo que está escrito. Não é teoria, é prática. Abençoa Teu povo nessa noite, que possamos sair daqui transformados, mudança de vida genuína, e não somente ouvintes de conceitos, de teorias e de filosofias, mas crentes maduros que promovem a paz. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos que estarão nos auxiliando nesse momento.